Ele era o escolhido, a promessa viva de um novo Arnold, o shape perfeito, o carisma perfeito. E então, boom, look at her. Não, esquece essa bobagem, aqui o cara não é sério. 183 quilos numa brincadeira na rosca direta arruinaram tudo. Um acidente, um espiral, 5 tragédias seguidas. E o maior talento do fisiculturismo moderno foi engolido pelas sombras. Mas agora ele quer voltar. A pergunta é: será que o mundo vai dar a ele uma segunda chance? Se você acredita em recomeços impossíveis, já explode o like e se inscreve no canal Balonatic. Aqui a gente conta as histórias que ninguém tem coragem de mostrar. Chegou a hora de escolher um lado. Enquanto eles pregam como frutas, a gente mastiga a hipocrisia com dente de aço. Essa é a nova era Antídoto. A coleção Antifrutas está em pré-venda. Modelos insanos, frases afiadas e atitude de sobra. Porque a gente não vende saúde fake. A gente vende verdade, estampada na pele. Garanta já o seu antídoto. Porque quem é raiz não vive de açúcar. Callum Aaron Von Moger nasceu em uma fazenda na zona rural australiana em Geelong, estado de Vitória, em 1990. Era o terceiro filho de uma família numerosa, criada com valores rígidos, cercada por natureza, trabalho duro e silêncio. Um lugar onde os músculos não eram moda, eram necessidade. Desde pequeno, ele empilhava fardos, carregava galões, cortava lenha. E sem perceber, o físico dele estava sendo esculpido com brutalidade. Aos 14 anos, descobriu uma academia abandonada, perto de casa. Junto com seu irmão mais velho, começou a treinar com equipamentos improvisados, barras enferrujadas e pesos de concreto. E foi ali, entre suor e madeira podre, que surgiu o embrião de um dos shapes mais promissores da década. O corpo que um dia colocaria medo em gigantes. Inspirado pelos vídeos antigos de Arnold e Frank Zane, Callum desenvolveu não só músculo, mas o sonho de reviver a Era de Ouro. Ele queria ser a reencarnação do bodybuilding clássico. Não queria só competir. Ele queria representar o ideal perdido, uma estética imortal. O físico começou a chamar atenção antes mesmo da maioridade. Aos 18, já exibia um torso com cortes absurdos, braços redondos e um porte de estrela de cinema. Os treinadores que o viam soltavam a mesma frase: "Esse moleque parece um Arnold mais seco". A comparação com o ídolo era inevitável e alimentava uma expectativa que se tornaria pesada demais. Aos 21, Callum explodiu nas redes sociais, com vídeos de treinos old school, fotos em preto e branco e uma presença visual de outro planeta. Ele virou fenômeno instantâneo entre os fãs da Golden Era. Seu Instagram crescia em ritmo alucinante. E o mundo da estética tinha uma nova esperança. Patrocinadores chegaram rápido, suplementos, marcas, propostas para filmes. Em pouco tempo, o garoto da fazenda virou um dos rostos mais reconhecidos do fisiculturismo mundial, sem nunca ter competido profissionalmente em alto nível. O shape falava mais alto, mas o que ninguém via por trás dos closes perfeitos era o peso. O peso de manter uma imagem inalcançável, o peso de ser o novo Arnold,
o peso de parecer invencível, mesmo com a cabeça à beira do colapso. E isso, cedo ou tarde, iria cobrar seu preço. Calum se mudou para os Estados Unidos e mergulhou num lifestyle hollywoodiano. Fama, festas, estética, treinos pesados, ele flutuava entre o sonho e o excesso. E ninguém suspeitava que o relógio da tragédia já estava contando. No auge da estética clássica, Calum era mais que uma promessa. Ele era a reencarnação de Arnold, com esteroides do século XXI. Com 1,88 m de altura e 106 kg de pura simetria, Calum fazia até Chris Bumster parecer pequeno ao lado dele. E isso não é exagero. Em vídeos gravados juntos, CeeBum era o campeão, mas Calum era a lenda em construção. Era como ver o herói original ao lado do sucessor. A diferença é que o herói original ainda respirava. Calum e CeeBum formaram uma dupla icônica por um tempo. Os dois treinavam juntos, se desafiavam, trocavam ideias e um dia, numa dessas loucuras de rede social, decidiram fazer uma pegadinha pesada com os seguidores, uma rosca direta com o máximo de peso possível. A primeira série foi insana. Calum ergueu 142 quilos com facilidade, então eles aumentaram para 183 quilos. Na segunda repetição, um estouro sinistro ecoou pelo ginásio. Não foi um elástico, foi o bíceps de Calum, arrebentando como papel. O vídeo viralizou, mas não pela força, e sim pela tragédia. Aquela lesão não foi só muscular, foi um estupim da era espiral de destruição que viria nos anos seguintes. Era como se aquele tendão, ao romper, tivesse aberto uma maldição invisível. Calum passou por cirurgia, perdeu mobilidade, o shape começou a definhar, os treinos sumiram, a cabeça pirou. E mesmo assim ele tentava manter a pose online, fingindo que estava tudo bem. Mas quem vive de estética não consegue esconder quando a alma está quebrada. E o que parecia um tropeço isolado era só o começo do colapso. A cada postagem, o brilho nos olhos diminuía. O público começava a perceber que algo estava errado. Mas ninguém imaginava que as tragédias iriam se empilhar como uma avalanche. Ele ainda era jovem, bonito, famoso, mas o destino já tinha escolhido um próximo capítulo. E ele não teria um pingo de glamour. Calum tentou voltar aos treinos, forçou a barra, fez vídeos motivacionais, mas nada segurava. O corpo já não respondia como antes, a autoestima sumia, os contratos evaporavam. E no fundo, Calum começou a sentir uma coisa que nenhum fisiculturista suporta: impotência. Ele, que um dia fez o CeeBum parecer pequeno, agora se encolhia diante do espelho. Não por falta de massa, mas por medo. Medo de não conseguir mais voltar, medo de ser esquecido, medo de ter sido apenas uma ilusão estética. E no meio desse medo, a próxima tragédia já estava a caminho. Meses depois da lesão no bíceps, Calum tentou escapar do caos e foi escalar com amigos em Malibu. Ele queria respirar, esquecer as câmeras, voltar às raízes. Mas o que era para ser um momento de paz virou um pesadelo brutal. Durante a escalada, Calum caiu de um penhasco, despencando metros abaixo. O impacto destruiu seu joelho e o diagnóstico final era apavorante: ruptura no tendão do quadríceps. A dor foi absurda, mas pior ainda foi o que veio depois. Durante o processo de recuperação, Calum teve uma briga feia com os pais, discussões pesadas,
gritos, acusações e num acesso de descontrole ele acabou se jogando de forma imprudente, causando uma lesão gravíssima na coluna. Literalmente quebrou as costas, por dentro e por fora. Incapacitado, confinado a uma cama, longe de tudo, Calum perdeu mais do que mobilidade. Ele perdeu o chão. E o pior, nesse período, seu cachorro morreu. Aquele mesmo parceiro que o acompanhava nos treinos, nas viagens, nos momentos mais sombrios, o único ser que ainda olhava para ele com admiração sincera. A morte do cão foi o ponto de ruptura emocional. Calum não chorava, ele uivava, como se tivesse perdido um pedaço da própria alma. Foi aí que o vício bateu a porta e não entrou devagar, entrou arrombando tudo. Calum mergulhou de cabeça no uso de substâncias, incluindo os chamados cristais azuis e plantas verdes, metanfetamina e erva, apelidos para drogas alucinógenas e sedativas. Ele estava fora da realidade, fugindo de tudo, se anestesiando. E um desses episódios mais bizarros, Calum foi flagrado furando os pneus de um carro aleatório no meio da rua, completamente sob efeito. Era como ver um super-herói em surto. A imagem viralizou, mas agora não como ídolo, e sim como alerta de fracasso. Os fãs se chocaram, o mercado cortou laços e Calum mergulhou no fundo do poço. A cada semana ele afundava mais. Não tinha mais shape, nem treinos, nem rumo. Só dor, vício, confusão mental. E parecia que não havia mais nada a ser tirado dele. Até que o universo decidiu fazer o último movimento cruel. Aos 28 anos, o irmão mais novo de Calum morreu. Subitamente, sem explicação, sem aviso, um golpe seco. E se você entende o que é conexão de alma com o irmão, você já sabe que aquilo não foi só uma morte. Foi o colapso final de um homem que já tinha perdido tudo, menos esse elo. Calum não conseguiu lidar. Ele sumiu das redes, se trancou, parou de treinar, de comer, de viver. A dor era tão intensa que nenhuma substância adormecia. E o vazio agora não era só interno, era existencial. Como se ele tivesse morrido junto, mas continuasse respirando. As homenagens ao irmão foram discretas, mas os olhos de Calum diziam tudo. Era como se não houvesse mais retorno, como se o corpo dele estivesse aqui, mas a alma enterrada junto com o irmão. Os amigos diziam que ele parecia um zumbi, um espectro, um reflexo de si mesmo. E com isso, o mundo esqueceu. O cara que seria o novo Arnold virou apenas um aviso nos bastidores. Não seja como ele. Calum virou símbolo de fracasso, de desperdício, de promessa arruinada. Mas ninguém via o que estava dentro. Ninguém via o peso de tudo isso. As cicatrizes que não apareciam na pele. Mas mesmo ali, em frangalhos, um resquício de fogo ainda queimava. Fraco, mas vivo. Calum, por algum motivo que talvez nem ele saiba, decidiu não morrer. Decidiu voltar. Não para os palcos, mas para a vida. E aí que a história muda. Depois da morte do irmão, todo mundo jurava que ele não voltaria. Nem pro shape, nem pro Instagram, nem pra vida. Calum ficou meses ausente, desconectado, destruído. Mas então, algo inacreditável aconteceu. Um vídeo curto apareceu, sem música, sem corte, sem filtro. Era ele, com o olhar apagado, voz rouca, shape murcho, mas de pé, e dizendo só isso: eu tô tentando. E pela primeira vez, o mundo ouviu.
O comeback não veio como explosão de mídia. Não teve anúncio de patrocínio nem retorno glorioso aos palcos. Veio no silêncio, no treino pesado na garagem, no supino com pouco peso, nas barras que antes ele destruía com facilidade e agora tremiam em suas mãos. Era como assistir um gladiador ferido tentar se levantar, com as vísceras expostas e o coração ainda batendo. Aos poucos, ele voltou a postar. Mostrava o treino simples, o corpo inchando lentamente, mas o olhar, esse estava diferente. Não era mais o garoto vaidoso que se achava um semideus. Era um homem com cicatrizes, com medo, com vergonha, mas com coragem. Porque coragem não é vencer. Coragem é continuar, mesmo depois de perder tudo. Ele começou a falar sobre saúde mental, sobre vícios, sobre os erros que cometeu, sem tentar se justificar, sem fazer drama barato, só a verdade. E isso bateu forte em quem já caiu, em quem já sentiu a alma rasgar por dentro, em quem sabe que levantar é mais difícil que cair. Calum usou a tragédia como trincheira. Criou seu próprio programa de treinos em uma marca de roupas chamada Von Moger. Passou a treinar pessoas comuns e não prometia shape de palco. Prometia disciplina, clareza, controle. O shape voltou? Sim, mas nunca foi o foco, porque agora ele entendeu que músculo não segura alma quebrada. Aos 33 anos, Calum carrega no corpo um mapa das suas guerras, a cicatriz do bíceps, as marcas na coluna, a dor no joelho, a ausência do irmão e o silêncio do cachorro que não late mais. Mas, mesmo assim, ele está ali, na academia, no vídeo, no ferro, mostrando que viver para ele é um ato de guerra. É claro que os fantasmas ainda rondam, é claro que as tentações não sumiram, mas Calum agora joga limpo. Com ele, com os seguidores, com a dor, ele não precisa mais fingir que é um semideus, porque sobreviveu ao inferno e isso, irmão, é mais poderoso que qualquer troféu. E talvez, só talvez, a missão dele nunca foi ser o próximo Arnold. Talvez o propósito sempre tenha sido outro, mostrar para essa geração perdida que recomeçar também é estética, que ser quebrado não se torna menos valioso e que às vezes o comeback mais brutal é simplesmente continuar vivo. Calum Von Moger não é só mais um nome na velha guarda da estética clássica. Ele é um lembrete gritante de que a beleza pode ser uma prisão, de que o shape pode esconder buracos na alma, de que os aplausos somem, mas a dor fica. Ele foi o favorito, o abençoado, o escolhido, e ainda assim quase perdeu tudo, porque ninguém é a prova da vida. Ele teve tudo, genética, fama, hype, mas teve também o peso de parecer perfeito 24 horas por dia. E quando o destino decidiu testar, testou pesado. A rosca de 183 quilos não rompeu só o bíceps, rompeu a ilusão. O penhasco não quebrou só a perna, quebrou a base emocional. O vício não surgiu por fraqueza, mas por desespero. E quando tudo isso desabou junto, até o cachorro dele morreu. Parecia detalhe, mas quem entende sabe. O cachorro era o último ser vivo que ainda olhava para Calum com pureza. E quando ele se foi, Calum não caiu, ele afundou. E quando o irmão morreu, ele parou de existir por dentro. Respirava, mas não vivia. E mesmo assim, ele voltou. Cada série que ele fez hoje tem um peso que vai além dos quilos. É o peso da dor, da vergonha, da saudade. Cada repetição é uma oração. Cada treino, um pedido de perdão. Não ao público, mas a ele mesmo, por ter se perdido e por estar tentando se encontrar. Essa história não é sobre vencer o Mr. Olímpia, é sobre vencer o vazio. E isso, meu irmão, não tem medalha.
não tem troféu, mas tem valor, tem legado, tem verdade. Calum é o espelho sujo que essa geração precisa ver para entender que beleza sem alma é só enfeite e que shape sem paz é só carcaça. Você que está assistindo isso agora talvez esteja no seu fundo do poço, talvez também tenha perdido alguém, talvez esteja lutando contra algo que ninguém vê. E se esse vídeo está mexendo contigo, respira, porque se o Calum voltou do inferno, você também pode. Comenta aqui embaixo, qual parte dessa história mais te chocou? Deixa o like se isso te arrepiou e compartilha com quem está na luta. Se inscreve agora no canal Balonatic. Aqui a estética é só o começo, a alma vem primeiro. E baixe nosso e-book exclusivo Treino Old School, 8 semanas de sangue, suor e ferro. O link tá na descrição. Segue o Charles aqui lá no Insta e no TikTok, é Charles Xavier _7. Até o próximo vídeo e lembre-se, eu acredito em você.